Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo 30. Primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo 30. Primeiro Samuel 30. Eu espero que tenha Samuel na sua Bíblia, meu irmão. Eu espero mesmo. Versículo 1. Tudo bem? Vamos ler todos juntos. A gente vai ler 6 versículos nesse texto aí. Então, os 6 primeiros, vamos ler junto. É um texto bem pequenininho, né? Dá para a gente ir acompanhando juntos. Vamos dizer assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag. Vamos ler comigo, igreja? No terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Vamos ler com força esse trechinho final. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Senhor Jesus, muito obrigado mesmo, porque a gente tem essa história registrada na Tua Palavra, e nós podemos nos voltar para ela agora. E podemos, Jesus, muitas vezes nos encontrar exatamente no mesmo lugar de Davi. Podemos até prenunciar os sentimentos que ele teve, podemos até empatizar facilmente com ele naquele momento tão estressante de sua vida. Senhor Jesus, que a mesma sabedoria do Espírito Santo que havia sobre o rei Davi repouse sobre nós agora, pois um e o mesmo Espírito age agora sobre nós por meio da palavra. Nós oramos assim, nós oramos confiantes. Abre os nossos ouvidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando eu trabalhava na fazenda, a gente tinha uma semana a cada 3 semanas, mais ou menos, a cada 15 dias, em que chegava um caminhão de milho monstruoso lá. E então nós nos colocávamos embaixo desse caminhão de milho, né? E um cara lá em cima pegava aquela saca de 50 quilos e colocava sobre as nossas costas para que a gente levasse o milho para onde ele deveria ser estocado. 50 quilos na época era um pouco mais do que eu pesava, né? Então imagine que eu, como ser humano, visualmente falando, eu era nada mais do que uma cabeça. Não tinha mais nada do que uma cabeça, era só uma cabeça. Então alguém viu uma cabeça levando um saco de milho, era uma cena um pouco curiosa, eu devo imaginar, né? Era muito peso por pouco tempo. Recentemente eu vivi uma experiência diametralmente oposta a essa daí. A gente foi para a lua de mel viajar, né? Glória a Deus pela lua de mel, foi uma bênção. Mas chegando lá, a minha amada esposa e eu decidimos colocar na mochila todo dia, antes de sair de casa, uma câmera, um tripé, uma bolacha, umas blusinhas e uma coisa e tal. Quando eu coloquei a mochila sobre as costas, antes de sair de casa, ela parecia muito leve, muito fácil de ser carregada. Só que quando você sai de casa às 9 horas da manhã e volta às 10 da noite com a mochila nas costas, o tempo inteiro andando para lá, andando para cá, vendo isso, indo aquilo e tal, teve um dia que eu peguei a mochila e abri a mochila para ver se não tinha, minha esposa não tinha colocado uns 5 tijolos ali dentro, ali,
não é alguma coisa, um torrão de pedra, porque era pouco peso, mas por muito tempo. E aquele peso começa a ficar cada vez mais pesado. Essas são duas histórias boas para a gente entender um pouquinho de como a gente pode experimentar isso que a gente chama de estresse. O estresse pode ser experimentado como um saco de 50 quilos, de uma vez só, na cacunda existencial da gente, quando uma coisa difícil, dura, aflitiva acontece num evento traumático. Por exemplo, você perde subitamente alguém que você ama. Você bate o carro e fica com medo de pegar no volante depois, ou passa por um assalto, um evento episódico de violência. É um fardo muito intenso sobre pouco espaço de tempo. Mas existe um outro tipo de estresse, que é esse estresse que é menor, não é tão traumático, não é tão agressivo, mas está presente conosco todos os dias e pode ser as mais variadas coisas. Desde um problema no casamento que nunca se resolve durante 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos, a mesma coisa, aquele espinho na carne, causando esse estresse que é menor em grau, mas é contínuo, está sempre presente. Pode ser que seja uma má adaptação ao seu trabalho na vida adulta, você se descubra com 30 anos fazendo o que não gosta e tem que conviver com o seu trabalho durante 10, até se aposentar, isso gera um estresse. Ou, por exemplo, pode ser a vida na cidade grande. A vida na cidade grande que tem várias fontes de estresse. O fato é que nós somos mesmo uma geração muito estressada, muito cansada. E isso se traduz na nossa cara. É só ver a nossa olheira. É só ver o estado em que a gente chega no final de um dia de trabalho. É só ver, por exemplo, o estado da nossa irritação no meio do trânsito. E nós vamos descobrir por meio dos sinais mais claros e evidentes que nós somos de uma geração bastante estressada, que nós convivemos com o estresse e convivemos tanto que parece que ele se tornou parte da nossa rotina. Os livros de 1 Samuel, eles são 2 livros que eram um só na Bíblia hebraica, eles foram separados por questões pedagógicas por volta do século III a.C., e esses 2 livros juntos, eles contam a história de um dos caras mais fabulosos da Bíblia, que é Davi. Existem poucas personalidades tão magnéticas e tão magnetizantes nas Escrituras Sagradas como Davi, o rei Davi. Aquele que lutou com Golias, aquele que também cometeu um pecado hediondo com Batseba, aquele que foi primeiro servo de Saul, depois tido como inimigo de Saul. É engraçado que ao longo do desenvolvimento da história de Davi, a gente começa a ver a partir dos 17 anos uma escalada muito grande, né? Por quê? Porque quando Deus rejeitou Saul, que era o rei, Deus enviou Samuel para ir até Belém e ungir Davi. Quando ele unge Davi, o texto diz assim: daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Logo em seguida, Davi vai para o campo de batalha para levar queijos para os seus irmãos e encontra-se com Golias. E todos os eventos que nós conhecemos se desenvolvem de maneira muito rápida, porque num relance Davi mata Golias e se torna um herói nacional, uma ameaça à figura de Saul. Saul começa a perseguir Davi, e Davi faz um movimento bastante ousado. Ele sai dos limites do povo de Deus, vai morar entre os filisteus, finge-se de maluco para Abimeleque, e então torna-se um lacaio de um dos príncipes filisteus. Aonde é que Davi vai morar? Na cidade de Ziclag. Na cidade de Ziclag, Davi e o seu bando de valentes vão constituir família, vão ter filhos, vão morar lá, e tudo vai ficar, entre aspas, com uma tensão no ar, durante pelo menos uns 12 anos, porque durante esses 12 anos, dos 17, 18 até próximo dos 30 anos de idade, Saul vai procurar matar Davi mesmo fora dos limites de Israel. Então, Davi era um cara que já tinha um estresse sobre ele, que era saber que ele era o cara mais procurado lá no seu povo, e que a sua cabeça estava à venda. Então, ele convivia com um estresse.
Só que houve um evento especial, esse evento que nós estamos lendo aqui, que foi realmente muito estressante para Davi. Por quê? Porque foi declarada novamente guerra entre os filisteus e os israelitas. Então, Davi, que era um lacaio de um príncipe filisteu, fez o quê? Se candidatou para dar apoio a quem na guerra? Aos filisteus. Basicamente, o que estava acontecendo é que ele foi para o campo de batalha para se unir aos filisteus contra os israelitas, em 1 Samuel 29. Quando ele chegou lá, os príncipes filisteus falaram assim: o que Davi está fazendo aqui? Aí o amo dele disse assim: não, ele é meu servo, ele é fiel a mim, ele veio, ele vai pelejar. Não, senhor, de jeito nenhum. Ele é um israelita. Ele é um israelita e no meio da guerra ele vai se bandear para o povo dele e vai começar a atacar os filisteus. Não foi ele que matou Golias? Nós não queremos esse cara aqui, manda esse cara embora. Então esse primeiro momento foi muito tenso, porque Davi não era bem-vindo no seu povo e também não era bem-vindo entre os filisteus. Só que quando ele volta para casa, eu imagino que ele deve ter voltado como aquele dia de trabalho ruim que a gente tem, né? Que a gente volta daquele dia de trabalho duro, ruim, estressante, a gente quer voltar para casa, encontrar acolhimento, ficar na nossa caminha, comer nossa comida, descansar, tomar um banho. Quando ele chegou lá, ele encontrou simplesmente a cidade dele queimada, destruída, as suas esposas, os seus filhos, todos foram raptados, as esposas e filhos de todos os seus homens foram raptados. No meio daquela confusão, os homens de Davi, que eram seus melhores amigos, companheiros de guerra, começaram a falar assim: é tudo culpa de Davi, gente. Por que a gente saiu daqui? É tudo culpa de Davi. Vamos matar ele agora, vamos dar uma pedrada no meio da cabeça dele, vamos acabar com essa história. O texto diz assim: os homens de Davi falavam em apedrejá-lo. E no texto hebraico diz assim: Davi ficou muito, e ele usa uma palavra, serore, que quer dizer angustiado, estressado, oprimido, comprimido, tensionado. Ele ficou muito estressado. Sabe aqueles momentos assim que parece que o mundo se volta contra você, em que tudo dá errado, numa sequência de eventos quase que assim bizarros? Era justamente nesse momento de muito estresse que Davi estava. Davi estava se sentindo aflito, ele estava se sentindo pressionado, pois de uma maneira incrível todos os eventos estavam contra ele, e a mente e o corpo de Davi começavam a ceder debaixo dessa enorme pressão. Eu sei que a gente usa às vezes o termo estressado de uma maneira muito assim informal, né? Tipo assim, você está no trânsito, né? E de repente, numa boa lá, tranquilo, e você vai indo para um cone, aí chega no momento que ninguém anda, tudo parou, está tudo parado, né? E isso acontece muito aqui em Niterói. Às vezes você quer ir para o centro, fica 10 minutos daqui, você já levei 1 hora para chegar no centro de Niterói, às vezes daqui para lá, é bizarro, tipo assim, o carro para, e 10 minutos ele não anda 1 metro, né? Aí de repente quando você está ali tentando, né, imaginar que desculpa que você vai dar para os caras da reunião que você está indo, alguma coisa assim pelo seu atraso, um fulano de trás assim, pam, 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 né? Não tem isso? Por isso que esses dias eu ouvi um adesivo muito inteligente que eu quero procurar e colocar no meu carro, que diz assim: a sua buzina não me helicopteriza. Ou seja, a sua buzina não transforma o meu carro no helicóptero, não resolve o problema, né? A gente fala assim: nossa, esse cara de trás ele está muito estressado. A gente usa a palavra estressado tantas e tantas e tantas vezes que a gente nem se dá conta do quanto o estresse ele está presente na nossa cidade. Então eu vou enumerar aqui algumas causas de estresse na nossa cidade. A primeira coisa eu já falei, o trânsito, que consome horas e horas da nossa semana. Horas e horas que a gente poderia investir em qualquer outra coisa mais benéfica, como uma academia, aprender uma nova língua, viajar para a China. Qualquer coisa caberia no número de horas que a gente perde no trânsito. A segunda coisa é a competitividade na cidade, que é muito acirrada. Muitos profissionais ficam sob pressão no seu trabalho, tem que fazer um MBA, tem que fazer não sei o quê, tem que conciliar uma rotina de estudo com a rotina profissional, porque o clima de competitividade é muito grande.
Nós também temos as longas horas de jornada de trabalho, que são cada vez maiores, e a pressão para alcançar as metas no trabalho, que são muito grandes mesmo, são enormes, fazem com que a gente se sinta trabalhando não só no trabalho, mas fora do trabalho, em casa, no final de semana, em qualquer lugar. A gente tem aquela sensação de que não vai dar conta. O quarto é a velocidade do grande centro, ou seja, tudo acontece de maneira muito rápida e há uma cultura de pressa. Há uma cultura de pressa, há uma cultura que diz que nós estamos sempre atrasados, que a gente começa segunda-feira de manhã devendo um monte de coisas para o nosso chefe, que nós estamos fora do horário, que nós estamos já para ontem. Você pergunta assim, seu chefe te dá uma tarefa, né? Você fala assim, mas e qual é o prazo? Ele fala, é ontem. Mas não tem um prazo melhor? Tem, anteontem. Né? Que é melhor para ele, né? Que seja feito anteontem. O sentimento de estar correndo, o sentimento de estar atrasado. Nada nunca é feito com calma, nada é feito com concentração, é feito na pressa. O quinto elemento é o número de compromissos que a gente tem na agenda. Você já viu quantos finais de semana são tomados por agendas e compromissos sociais? Quem é pai, rapaz, ser pai deve ser um negócio de doido, porque todo final de semana tem um aniversário de um coleguinha para ir. Todo. Eu já estou fazendo uma lista de desculpas para não ir nesses aniversários quando eu tiver filho. Porque se eu começar agora, eu vou ter um bom rol daqui a alguns anos. Meus irmãos, é muito aniversário de coleguinha para ir. É muito cinema, é muito filme bom, é muito teatro, é muita coisa. Mas que não cabe nem no tempo e nem na energia. Lembra que eu comentei com vocês aqui que quando a gente tem tempo, a gente não tem o quê? Energia. A gente chega em casa e tem 2 horas vagas. Aí você pensa no quê? Com essas 2 horas eu vou dormir, vou deitar, vou tomar um banho, vou fazer nada, vou olhar para a parede branca assim, ficar vegetando lá, né? Coisa deliciosa. Qual é o resultado disso tudo? O resultado disso tudo é que o Dr. Gilberto Ururahi fez uma pesquisa na MedRio Checkup, realizou uma pesquisa com cerca de 70 mil pessoas na área metropolitana. E esses dados foram liberados recentemente, dizendo que 68% dos homens e 55% das mulheres demonstravam alto nível de estresse na zona metropolitana do Rio. Mais da metade dos homens, praticamente 2/3 dos homens e um pouco mais da metade das mulheres estavam com altíssimo nível de estresse. E o que o altíssimo nível de estresse causa? Eu vou citar algumas coisas aqui que eles impactam, tá? A primeira coisa é na nossa saúde. Quando eu e você nos sentimos pressionados, quando eu e você nos sentimos acuados por um fator estressante, o nosso corpo toma uma decisão. É a chamada reação de luta ou fuga. Esse é o primeiro momento, você se sentiu pressionado. A sua psique trabalha com 2 opções, lutar ou fugir. Ambas as respostas liberam no seu organismo uma primeira substância, na verdade uma série de substâncias, uma série de hormônios que se alteram, mas o primeiro e mais importante é a adrenalina. A adrenalina faz com que haja uma aceleração da sua fisiologia como um todo, e para atenuar os efeitos da adrenalina, libera-se uma outra substância, um outro hormônio chamado cortisol. O cortisol, ele, quando está presente em doses altas no organismo humano por muito tempo, ele está correlacionado a só coisa boa, gente. Pressão alta, risco de infarto, risco de AVC, enfraquecimento do sistema imunológico, refluxo, ataques de pânico, insônia, casos prolongados e sérios de degeneração de funções da memória, função cognitiva, perda de criatividade, perda da empatia nas relações. Então, basicamente, nós começamos a entrar num estado que John Medina chama de estado de emergência. O nosso organismo começa a operar numa marcha tão acelerada, que começa a entrar numa aceleração que traz uma degeneração. Recentemente, a Universidade de Wisconsin publicou uma pesquisa dizendo que 1 ano de vida sob estresse provoca um envelhecimento no cérebro de cerca de 4 anos.
Para a sua vida mental, para o seu cérebro, é como se você tivesse passado 4 anos pelo efeito degenerativo que isso causa no seu cérebro. Também tem um impacto nos relacionamentos. Por quê? Porque quando os níveis de adrenalina e de cortisol no nosso organismo são muito altos, nós perdemos um pouco a capacidade de controle emocional e nós perdemos um pouco a capacidade de empatia com a outra pessoa. Essas duas coisas acontecem juntas. Então nós ficamos irritáveis de maneira muito assim. Você já viu que tem dia que você não está bem? Que uma buzinada que o cara dá atrás de você, a sua vontade era de ter uma arma, descer tranquilamente, dar 3 tiros nele, outros 2 no carona, e quem tiver no banco de trás, um para cada um para ser igual, né? Cara, a gente sente uma raiva descomunal, muito grande mesmo. Além da raiva, da irritabilidade, vem a falta de empatia. O que quer dizer isso? Que pessoas estressadas não conseguem sentir compaixão pelo outro, não conseguem ter misericórdia pelo outro, não conseguem se comunicar com a dor do outro. Imagina o impacto que isso tem num casamento, cara. Imagina você estressada, tendo um papo com o seu marido estressado, os dois sem a capacidade de lidar com a própria irritação e sem a capacidade de se colocar empaticamente no lugar do outro. Isso é a receita certa para um divórcio. O estresse nos impacta tanto que nós nem chegamos a imaginar. Eu quero citar uma coisinha breve antes da gente avançar. Geralmente, o evento mais difícil na vida de um casal costuma ser o primeiro ano do primeiro filho. Pesquisas indicam que a satisfação com o casamento ao final do primeiro ano do primeiro filho cai para alguns casais na casa de 70%. 70%. Estatisticamente, há uma grande correlação entre o primeiro filho e taxas altas de divórcio. Por quê? Porque não há nada mais estressante para uma mulher do que ter o primeiro filho. Por quê? Porque nós começamos a encarar os dramas da dupla jornada de trabalho. Encarar o fato de que muitas vezes a mãe só quer a criança e de que essa mãe trabalha. E ela chega em casa para gerir agendas que são impossíveis de serem conciliadas. A de mãe, a de profissional, a de esposa, a de dona de casa. Por fim, o estresse impacta muito a nossa espiritualidade, mas muita coisa mesmo. Muita coisa porque quando nós estamos estressados, a gente não consegue diminuir o ritmo para ficar na presença de Deus com tranquilidade. Quando a gente começa a orar, a gente já começa a orar pensando no quanto seria mais útil colocar aquele tempo em uma outra tarefa na qual a gente já está atrasado. A gente quer orar, mas a nossa atenção não fica ali. A gente começa a orar e de repente a nossa cabeça começa a se lembrar dos problemas, da agenda, das compras, das contas, dos filhos. E a gente se sente culpado porque a gente não consegue falar com Deus como deveria. A gente não consegue prestar atenção nele. A gente não consegue ouvi-lo. E mal a gente consegue balbuciar aquilo que a gente sente de fato. Ou seja, a nossa oração se torna ressequida, a leitura bíblica se torna improdutiva, os relacionamentos não desabrocham num solo encharcado de estresse, nós nos tornamos de fato uma bomba relógio prestes a explodir. Dentre isso tudo que eu disse, a pergunta é: o que é que a gente pode fazer quando a gente está sob grande estresse? O que é que a Bíblia nos diz? Bom, a gente pode olhar o que Davi fez, e é isso que a gente vai fazer pelos próximos 15 minutos antes da gente encerrar. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: esse texto, ele tem um versículo que é o coração pulsante desse texto. É o tipo de recurso literário que nós chamamos de dobradiça, ou seja, um texto ele caminha até um ponto e depois desse ponto ele tem um revés literário. Esse versículo é o versículo 6. Por quê? Porque no versículo 6, as Escrituras dizem que a primeira coisa que Davi fez quando estava sob grande tensão, o texto diz assim: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. O verbo fortalecer
aqui no hebraico quer dizer reparar, fortificar, solidificar, curar e encorajar. O que Davi fez? Davi sabia que se ele não buscasse forças no Senhor, ele não teria forças para lidar com tudo aquilo que estava acontecendo. Existe um ponto na literatura chamado ponto de resiliência ao estresse. Isso quer dizer que todos nós somos dotados de alguma capacidade para lidar com o estresse em alguma grandeza e durante algum tempo. É a nossa resistência. Todos nós temos alguma resiliência, todos nós somos dotados fisiologicamente com uma capacidade de suportar o estresse. Mas depois do ponto de resiliência, quando esse estresse dura tempo demais, ou quando ele é grande demais, há o chamado ponto de ruptura. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente de fato quebra. Quer dizer que a nossa alma quebra. Quer dizer que a nossa mente rompe, quer dizer que a gente não aguenta a barra, quer dizer que a gente endoidece, fica louco, chuta o pau da barraca e vai embora. É isso que quer dizer. Quer dizer que chega um momento que o nosso corpo não aguenta mais. E aí, de repente, a gente tem um apagão na rua. De repente, a gente tem um desmaio súbito dentro de casa. De repente, a síndrome do pânico se pronuncia. De repente, a depressão vem mesmo. Quer dizer que se você e eu tentarmos levar esse peso na mochila durante muito mais tempo, sem buscar forças no Senhor, mais cedo ou mais tarde, porque você é só um homem, porque você é só uma mulher, mais cedo ou mais tarde você vai quebrar. Vai quebrar. A grande questão, como eu já falei aqui em vários sermões, é que quando a gente é pai, quando a gente é mãe, quando a gente é pastor, quando existem pessoas que estão conosco, a gente nunca se quebra sozinho. E se você quebrar, os estilhaços seus vão causar muita ferida em muita gente. Muita ferida em muita gente. Então não quebre. Mas você só vai conseguir resistir se você fizer como Davi e buscar forças no Senhor. O texto diz que Davi reconheceu o seu momento como um momento de fragilidade, como um momento de aperto, como um momento de limite, e buscou ativamente o Senhor. Qual é a primeira coisa que Davi fez? Davi buscou o Senhor. Davi se entregou ao Senhor. Davi colocou o seu coração com toda a força no Senhor. Qual é a segunda coisa que Davi fez? Davi pediu direção ao Senhor. Nos versículos aqui 7 e 8, que nós não lemos, o texto diz que Davi mandou trazer o sacerdote e orou diante do sacerdote com Urim e Tumim, dizendo assim: devo persegui-los? Irei alcançá-los? Ou seja, Deus, o que eu faço? O que eu faço agora? Deus respondeu a ele dizendo: persiga-os, é certo que os encontrará, é certo que vencerá. Muitas vezes, cara, a gente tenta resolver as coisas que nos estressam do nosso jeito. A gente não envolve o Senhor, a gente não ora, a gente não pede que a sabedoria do Senhor se envolva nessas coisas. E para isso os antigos já tinham um ditado: pior o emendo do que o soneto. Ou seja, a criança fez um soneto, uma arte. Ela foi tentar consertar essa arte, tornou ela ainda pior. Fez um estrago ainda maior. Porque não envolvemos o Senhor. Davi buscou forças no Senhor. Davi buscou direção do Senhor. E quando Deus falou com Davi, Davi obedeceu à voz do Senhor. Ele perseguiu aquele bando. Ele encontrou um escravo egípcio que havia sido deixado para trás. Ele deu água para aquele escravo tomou um fôlego e dedurou seus antigos patrões, disse onde eles estavam acampados. Davi foi até lá, matou todos um por um, recuperou seus filhos, recuperou os filhos dos seus homens, recuperou suas esposas. E no capítulo 31, ele está prestes a ser empossado como o novo rei de Judá. É engraçado que a maior crise da vida de Davi foi exatamente rente à maior vitória da vida de Davi. Mas o que aconteceria se Davi tivesse se partido emocionalmente, irmãos? O que teria acontecido se Davi tivesse subitamente quebrado sob o peso de todo aquele estresse? Ele não teria vivido bastante para ver as promessas de Deus na sua vida, na sua família, no seu povo, através dele e por ele.
Então não quebre, meu irmão. Não quebre, porque pode ser que virando a página, no próximo capítulo, Deus esteja pronto para te abençoar com uma bênção grande. Só se você chegar lá. Só se você chegar lá. Eu quero finalizar trocando algumas ideias práticas com vocês, que é o seguinte. Irmãos, às vezes a gente se sente abandonado por Deus quando a gente está sob grande pressão. Não é assim? Nosso coração é humano, é natural que nós nos sintamos assim. Tudo bem, nós nos sentimos praticamente esquecidos no meio do nada, por um Deus que não conhece a nossa dor, não conhece o nosso sofrimento, não conhece o estresse sobre o qual nós estamos passando. Meus irmãos, nós temos que redimensionar a nossa visão, sabe por quê? Deus está aqui o tempo todo, Ele está aí por você o tempo todo. A grande pergunta é se há espaço na nossa vida para Ele. A grande pergunta é se há ouvidos para ouvir o que Ele tem para dizer. A grande pergunta é se há um coração disposto a acolher o que Ele está fazendo em nós e através de nós. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a nos voltarmos para Deus. Nós precisamos aprender a colocar o nosso sofrimento diante de Deus. Os salmos são uma escola na qual nós aprendemos a colocar diante de Deus nosso cansaço, nosso desânimo, nosso medo, nossa insegurança, nossa raiva, nosso sentimento de abandono, todas as pressões que nós vivemos. Vou finalizar contando uma última história de estresse. Todos os narradores bíblicos falam que quando Jesus foi se aproximando da crucificação, ele se sentiu muito angustiado. Mas poucos conseguem retratar essa angústia de uma maneira tão bem retratada como Lucas. Porque Lucas, no capítulo 22, versículo 44, diz que Jesus no Getsêmani, enquanto orava, pedindo que o Pai afastasse dele o cálice, foi tomado por uma angústia mortal. Esse é o termo que ele usa. E na sequência diz assim: ajoelhado, orando naquele lugar, o suor de Jesus se tornou subitamente como sangue. Existe uma longa discussão se o suor de Jesus estava tão grosso como sangue, ou se de fato Jesus suou sangue. A posição de um comentarista é que de fato Jesus suou sangue. Esse seria um fenômeno raro, identificado em pessoas que estão sob grande pavor, grande estresse, chamado hematidroses. Fique tranquilo que eu conferi todas as fontes com a minha esposa. Esse fenômeno diz que quando alguém está passando por um terror, por uma sensação muito pavorosa, de medo, de estresse, de angústia, o seu corpo começa a traduzir essa angústia, começa a somatizar essa angústia, de maneira que, de fato, há sangue misturado no seu suor. Lucas afirma que às vésperas da crucificação, o corpo de Jesus começou a entrar em colapso, diante do enorme estresse sobre o qual Jesus estava. A pergunta que a gente tem é: mas por que Jesus está tão estressado? Afinal de contas, por exemplo, Lázaro morreu tranquilo. Lázaro não ficou tão agoniado. Seria que esse herói da fé seria assim mais resiliente diante da morte do que Jesus? O que será que apavorava tanto a Jesus? O comentarista Leon Morris responde da seguinte forma: porque Jesus estava em perturbação tão grande enquanto enfrentava a morte? Outros, inclusive muitos que se inspiraram nele, enfrentaram a morte com bastante calma. Não pode ser então a morte propriamente dita que provocou essa tremenda profundidade de sentimento em Jesus. Não foi a morte, foi na verdade o tipo de morte pela qual Jesus passaria. Pois ele morreria abandonado por Deus, o seu Pai. Ele, abandonado na cruz, morreria encravado pelos pecados de todos nós. A boa notícia do Evangelho é que Jesus
tomou para si uma tonelada de estresse na cruz do Calvário, por amor a mim e por amor a você. A boa notícia do Evangelho é que Jesus escolheu colocar sobre si uma quantidade tão grande de estresse, na iminência de ser morto na cruz em nosso lugar. Ele fez isso de fato por amor. Então, nós podemos olhar para essa cruz e mudar a maneira como nós encaramos o estresse na nossa vida. Por quê? Porque quando nós oramos a um Deus que sabe. Não é isso que o autor de Hebreus diz no capítulo 4? Que nós devemos nos aproximar de Jesus sabendo que Ele conhece, Ele sabe, Ele viveu. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós em todas as coisas, menos no pecado. Meu irmão, minha irmã, eu sei que a vida no Grande Centro não tem sido fácil. Não tem sido de jeito nenhum. A semana passada, a reflexão que a gente fez sobre violência, de fato ecoou no PG, onde nós fomos, eu e minha esposa, e a gente sentiu ali a gravidade dos temas que a gente está discutindo aqui. Mas nós precisamos envolver a Deus ativamente nisso, irmãos. Nós precisamos ou nós vamos quebrar. Nós precisamos envolver Deus ativamente agora, em tudo isso que a gente está vivendo, ou nós vamos quebrar, porque ninguém, absolutamente ninguém, carrega todo o peso por todo o tempo. A boa notícia é que você não precisa levar esse peso, porque ele já estava sobre Jesus na cruz do Calvário, ele tomou esse peso sobre si, você pode agora caminhar com o fardo leve do Senhor. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, muito obrigado mesmo. Nós ficamos envergonhados, Jesus. Nossa alma fica um pouco até transtornada diante do fato de que o Senhor deixou a sua glória, deixou o seu lugar ao trono vago, se tornou um bebê, se tornou um homem, se tornou um de nós. E optou conscientemente, deliberadamente, por se colocar naquele jardim, naquela hora, prestes a ser preso, espancado, desrespeitado, prestes a ser desnudado, prestes a ser Jesus, maltratado de todas as maneiras possíveis e desprezado. Jesus, nos constrange a alma o fato de que o Senhor tenha feito isso por nós e em nosso lugar. Nos constrange o coração, Jesus, o fato de que o Senhor se colocou numa posição tão sofrida, num momento tão trágico por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado porque quando a gente ora falando sobre o nosso casamento destruído, o Senhor sabe bem como é, porque o Senhor viveu tudo isso. Obrigado porque quando a gente fala sobre os nossos filhos e o sofrimento que nos traz na alma, Senhor Jesus, o fato deles estarem longe do Senhor, o Senhor sabe como é, porque o Senhor passou por tudo isso. O Senhor sabe o que é ser traído, rejeitado, mal compreendido, mal interpretado e distorcido. O Senhor sabe o que é ser esquecido e negado. Tudo isso você sabe. Então permita que nessa hora, mais uma vez, haja um mistério poderoso, Jesus, no fato de que nós somos sarados, curados, tratados, nós somos apaziguados e consolados pela cruz de Cristo Jesus, a cruz do Calvário. Jesus, nossas pisaduras, nossas enfermidades foram colocadas sobre o Senhor, de uma maneira que a gente não pode compreender, nem acessar pela razão. Olhando para você, para o seu sacrifício, para o seu amor por nós, nós somos consolados e abraçados, e de alguma maneira o Senhor nos encontra no nosso sofrimento. Obrigado, Jesus. Obrigado. Só você sabe, Jesus, o que tem sido os dias e noites. Só você sabe a quantidade de lágrimas derramadas. Só você sabe. Só você sabe o fel que está na alma, Jesus. Só você sabe. Mas o fato de você saber já é o bastante. O Senhor disse ao seu profeta do passado, ao teu servo do passado:
A minha graça te basta. Eu não vou tirar os espinhos, mas a minha graça te basta. Então, Jesus, que a sua graça seja o bastante. Mais uma vez, na vida de cada um de nós aqui da nossa comunidade, que temos convivido com a violência, com o estresse, com o medo, com o desemprego, que mais uma vez a tua graça seja suficiente para nós. Seja mais do que tudo para nós, porque a tua graça nos basta, amado Jesus. A tua graça nos basta. Amém.